Sabe aquela frase, nossa, isso é muito Black Mirror? Virou quase um jargão, né? Totalmente. E eu acho que ela diz muito sobre como a gente se sente hoje com a tecnologia, sabe? Um certo receio. Exato. Um desconforto. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Mergulhar nessa relação usando o Black Mirror como ponto de partida. Isso. A gente vai dar uma olhada no que a série mostra, mas também no que algumas análises e pesquisas dizem sobre o nosso mundo digital de verdade. A ideia é tentar separar um pouco, né, o que é medo da ficção e o que já é preocupação real, concreta. Vamos começar por aí, então. Black Mirror pega pesado nisso de mostrar a tecnologia afetando a gente, o corpo, as relações. Sim, quase sempre de um jeito negativo, né? Bem distópico, seguindo uma linha clássica da ficção científica. E o curioso é que a tecnologia em si, ela geralmente funciona, né? Não é que o app dá pau. O problema são as consequências para nós humanos. E esse medo não é de agora, né? Uma das fontes que a gente viu aponta que isso vem do choque com a velocidade das mudanças. A gente talvez não consiga processar o futuro que essas coisas desenham. Faz sentido. E tem a complexidade também, né? Algoritmos, inteligência artificial, fica uma coisa meio... Meio caixa preta, né? Dá uma sensação de perder o controle. E a série explora muito bem como a tecnologia não cria os problemas do nada, mas ela facilita ou amplifica coisas que já são nossas, humanas. E como que ela mexe com a empatia, com as nossas interações? A série bate bastante nessa tecla, né? Muito. Pega a queda livre, por exemplo, aquela busca doida por validação, por nota. A vida vira uma performance o tempo todo. Nossa, aquele episódio é forte. E tem engenharia reversa que usa a realidade aumentada para desumanizar o inimigo, para fazer o genocídio parecer aceitável para os soldados. Terrível. Ou Urso Branco, Museu Black, a punição vira show, entretenimento. Isso de assistir ao sofrimento do outro. É uma espetacularização, né? Que pode acabar anestesiando a gente, desensibilizando. A tecnologia ali atua como um filtro, sabe? Para dar um conforto ou para facilitar um objetivo mesmo que horrível. Essa desumanização para justificar as coisas. Exato. E a gente vê um eco disso, infelizmente, no comportamento online, né? A facilidade para o cyberbullying, para o discurso de ódio, talvez porque o outro tá longe, é só um perfil numa tela. Lembra aquela frase do Milor Fernandes sobre a TV? Aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Sim, cabe bem para a internet também, né? Esse paradoxo. Mas saindo um pouco da ficção, quais são as preocupações mais pé no chão que os especialistas apontam hoje? Uma fonte fala de PDPA. O que é isso exatamente? PDPA é plataformização, dataficação e performatividade algorítmica. É um conceito do André Lemos. Basicamente assim, nossas ações nas redes, nas plataformas, isso é a plataformização, viram dados, dataficação, Certo. e esses dados alimentam algoritmos que acabam moldando o que a gente vê, como a gente age, a performatividade algorítmica. É um ciclo, sabe, que influencia a gente o tempo todo. Entendi. E isso liga com outros problemas bem reais que as fontes citam. Sim, tipo a concentração de poder e dados na mão de pouquíssimas empresas. E aí entram questões como o capitalismo de vigilância. Que é usar nossos dados para prever e influenciar o que a gente faz, né? Exato. E a privacidade que vai embora, as fake news se espalhando, a exclusão digital. E essa exclusão não é só não ter internet, é também não saber usar, não ter o letramento digital para navegar nisso tudo. É importante lembrar que tecnologia não é neutra, né? Tem sempre um lado social, político. Fundamental. E os impactos psicológicos disso tudo. A gente sente no dia a dia, né? Aquela necessidade de estar sempre conectado, a impaciência. As fontes falam até de esquecimento, síndromes novas, nomofobia, medo de ficar sem celular. Isso, nomofobia e a síndrome do toque fantasma, sentir o celular vibrar no bolso quando não vibrou. E claro, a ligação com ansiedade, autoestima baixa, problemas com imagem corporal, o FOMO. Ah, o FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa online.
Exatamente, uma pesquisa que a gente viu até aponta o Instagram como mais complicado nesse sentido, e queda livre volta a ti, né, como uma crítica a essa pressão por parecer perfeito online. É uma pressão real para muita gente. Demais! Essa busca por validação constante. Lembra um pouco o Bauman, a modernidade líquida, o medo de ficar para trás. E o paradoxo de novo, buscar conexão online e talvez se afastar do que é real, palpável. E o Brasil tá lá nos rankings, né? De tempo em rede social e de ansiedade. Infelizmente. Bom, pra gente ir fechando. Black Mirror funciona como um espelho, né? Reflete essas ansiedades sobre tecnologia, controle, empatia. Mas as fontes mostram que os desafios reais, tipo controle de dados, inclusão digital de verdade, nossa saúde mental, isso tá batendo na porta agora. Exato. É o que exige nossa atenção imediata. E para terminar, fica uma provocação que uma das análises traz. A gente para pensar de onde vêm nossos aparelhos, o celular, o computador que a gente está usando agora. Geralmente não, né? Pois é, tem toda uma cadeia de produção por trás, muitas vezes com exploração de gente em outros lugares. Será que, para usar a tecnologia sem tanta culpa, a gente não acaba meio que escolhendo não saber, meio como alguns personagens da série fazem para lidar com as coisas? Fica aí pra gente pensar.